Eu dei a essa mensagem o título "O Nosso Deus Não Muda". Você viu um filme aí, Deus Não Está Morto, mas eu quero falar para você que Deus não muda, tá bem? E o nosso Deus também não mudou. Malaquias 3:6 diz assim a palavra de Deus: "Porque eu, o Senhor, não mudo". Então tá aí na Bíblia, tá bem? Ele não muda. Você pode encontrar alguém que achar que Deus está errado, você pode achar que Deus é injusto, você pode encontrar gente com os pensamentos mais variados segundo a sua concepção, o seu entendimento a respeito de Deus. Mas isso não invalida e não muda o nosso Deus. Não muda. Ele é Deus, tá bem? Abra, por favor, Hebreus 13:8. Hebreus 13:8. Aí você vai ouvir o escritor dizendo a respeito de Jesus. Como Jesus tinha a mesma natureza do seu pai, como Jesus tinha a natureza e tem a mesma natureza do seu pai, nós vamos encontrar o escritor, então, escrevendo assim: Jesus Cristo, 13:8 de Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente a mesma pessoa. Não vai encontrar nenhuma sombra de variação no nosso Deus. Então, o que que eu pensei em falar com vocês sobre esse tema? Porque nós estamos chegando ao final de um ano, e nesse final de ano, o ideal para nós, porque a televisão faz isso, ela faz uma retrospectiva. O Douglas ontem fez uma retrospectiva aqui da Seven, né? Mostrou quais são os avanços, quem é que eles trabalharam e tal. E a gente sempre está preocupado de saber qual foi o resultado que nós tivemos esse ano, né? Se é uma empresa, ela tem que fazer um balancete e saber se ela está no positivo ou está no negativo. É assim, né? A gente olha para a saúde, tem gente preocupada com a saúde. Glória a Deus, você tem que estar preocupado com a saúde. É só lembrar que gordura não é saúde, tá bem? Gordura é um peso morto que você está carregando. E aí o médico cardiologista falou assim: a minha meta para o senhor é chegar a 88 quilos. Quero ver como, né? Quero ver como, tá bem? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na dependência do Espírito Santo. Eu quero dizer que sem o Senhor, nós nada podemos fazer. Sem a interferência do Espírito Santo, nós nada poderemos ministrar. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem algo importante para essa igreja nessa manhã. Então eu te peço humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar em cada vida, em cada coração. Que a palavra do Senhor, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Então que o Senhor use a palavra do Senhor nessa manhã para promover mudança e transformação que é tão necessária na nossa vida, em nome de Jesus. Glorifica e exalta o teu santo nome, Senhor, e opera em nós a vontade e o querer do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha, irmãos, ao longo dos anos, das eras, dos séculos, como é que nós vemos e compreendemos o comportamento de Deus em relação à humanidade? A humanidade é a obra-prima da criação de Deus, a humanidade. É tanto que a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Quando falamos que nós somos obras-primas, ele pegou do barro e moldou o homem e deu o formato que ele queria. Esse narizinho que você não gosta, você fala para ele. Essa orelhinha que você não gosta, você fala para ele. É ele quem fez. Ele quem fez. Mas a pessoa fica tão insatisfeita que vai lá pro bisturi e muda tudo. Eu queria saber se não pode mudar o nome também, né? Porque se mudou a pessoa, se mudou o rosto, mudou o nariz, mudou tudo, devia mudar o nome também, né? Seria bom, não seria? Não, eu não estou muito satisfeito com o que o senhor fez, não, viu, pai? Ô, mãe, estou muito satisfeito, então vou botar outro nome aqui. Tá bem? Então, como é que nós estamos vendo o comportamento desse Deus, o relacionamento desse Deus com o homem, que é a obra-prima? Então, eu gostaria de fazer um paralelo.
a gente tem uns temas aqui nas manhãs de segunda a sexta, dá uns temas legal aqui, sabe? E parte disso aqui vem também dessas nossas conversas. Então eu gostaria de pensar, fazendo um breve paralelo entre o nosso Deus do Antigo Testamento versus o Deus do Novo Testamento. Eu já vou dizer para você uma coisa que eu descobri. O Deus do Velho Testamento, ele agia muito por misericórdia. Por misericórdia. Isso quer dizer, se o homem tivesse cometido um pecado e ele ia lá e se arrependesse, Deus não traria o mal que ele planejou contra aquela pessoa. Só você ler aí, 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter no nosso caminho. Aí ele fala assim, ó, eu ouvirei e sararei a sua terra. Então, a base era o arrependimento. Quando há arrependimento, vai manifestar misericórdia. Agora, no Novo Testamento, e talvez seja isso, né? Talvez seja isso que tem determinado o seu comportamento como crente. Por favor, não é um julgamento, é apenas uma conjectura. Você é o crente que você é hoje por conta da graça que tem se manifestado sobre nós. Por isso que às vezes você fica adiando tantas coisas espirituais, porque tem manifestação de graça, tem misericórdia, mas tem um elemento importantíssimo que é a graça. Sabe aquilo que você fala assim, eu vou orar mais, depois você não ora. Ah, eu vou jejuar e você não jejua. Eu vou mais na igreja e você não vai. Tudo isso é por conta da graça. Então, uma pergunta que às vezes a gente não tem coragem de fazer é o seguinte, será que Deus está totalmente satisfeito comigo? Será que Deus está amou o que eu fiz esse ano? Será que Deus amou? Será que eu estou aprovado diante de Deus? Será que eu estou? Deus está satisfeito comigo? Porque às vezes nós levamos Deus na galega. Na linguagem vulgar, nós levamos Deus empurrando com a barriga. E aí a gente acha que Deus vai se satisfazer com isso. E quando eu penso assim que Deus não mudou, então quem tem que mudar sou eu. Mudar meu comportamento, né? Então, você já parou para pensar sobre isso? Como é que o nosso Deus agia? Como é que Deus está agindo hoje? Você já conjecturou, né, que no Antigo Testamento Deus era intransigente, que Deus era menos tolerante com a falta e com o pecado de um homem? Já parou para pensar nisso? Que Deus era intransigente. Deus não era nada tolerante com a falta e o pecado de alguém. Por vezes, o pecado de alguém, que alguém praticava, o levaria à morte. É morte física. Morte física. E que não se levava em conta dar-lhe uma segunda chance. E eu provo na Bíblia para você isso. Deus não dava uma segunda chance. Então, se você olhar para Ezequiel 18:20, dá uma olhada em Ezequiel 18:20. Está aí na Bíblia, irmão. Não fica pensando. Eu gostaria de ter bastante argumento humano, mas o argumento humano não te convence de nada. Agora, o argumento bíblico, se ele não mudar, você está em perigo. Se o argumento bíblico não te implementar na sua vida uma mudança, você está com sério risco de Deus te reprovar, e se houver reprovação da parte de Deus, você vai para o inferno. A Bíblia diz lá em Ezequiel 18:20, a alma que pecar, essa morrerá. Está escrito lá. A alma que pecar, essa alma morrerá. E ele fala da responsabilidade pessoal. Todo pecado que eu e você praticar, nós haveremos de dar conta para Deus. Não tem como fugir disso. Então você fica pensando assim, pecado, irmão, nós pecamos por ação e inação. Pecado, às vezes você não precisa fazer alguma coisa para aquilo se constituir pecado. Às vezes o fato de você deixar de fazer alguma coisa, isso também é pecado. E você não considera isso. Às vezes você fez um voto para Deus e você não está cumprindo o voto que você fez para Deus.
Compreende? E aí a gente vê assim, hoje, né? Hoje, mais do que nunca, as pessoas estão procurando novidades. Novidades. O cara está com uma crise no casamento. E ele não quer reconhecer que ele é o problema do casamento, que ele precisa de mudar. Ele é deselegante e ele precisa aprender a ser elegante. Ele é uma pessoa muito brava, ele precisa acabar com essa braveza. Ele é desonesto, ele precisa mudar e ele não quer mudar. E depois fica procurando colocar culpa na mulher, ou a mulher colocar culpa no homem. A mulher, às vezes, não dá o devido amor e afeto que o marido precisa, ou o marido não dá o devido amor e afeto que a mulher precisa. E depois o cara fica pensando em arrumar outra mulher. Você vai arrumar outro problema, meu irmão. Você está compreendendo? Então, às vezes a gente não quer reconhecer que se a palavra de Deus não falar comigo, eu não vou mudar. E todos nós, cada dia, precisamos fazer um checklist daquilo que a gente errou para a gente mudar. E às vezes a gente não vê essa disposição de mudança. Não vemos. Tá bem? Então, o juízo de Deus era impenitente contra o pecado. Poderíamos até afirmar que ele era intransigente com a falta e o pecado. Abra, por favor, a sua Bíblia, vou dar um exemplo para você. É Números capítulo 15. Números capítulo 15. Ó, esse negócio aí, que você quer ser muito condescendente com o erro, com o pecado de alguém, você pode saber que Deus não é Papai Noel, não. O Daniel já fala isso para mim. Deus não é Papai Noel. E eu vou dar uma chance para ele, ele vai me dar. Fica pensando assim, não, velho, que Deus está fazendo vista grossa ao seu erro e ao seu pecado. Não, camarada, não caia nesse erro, não. Não caia nesse erro. O nosso Deus é intransigente. É Números 15, verso 30. Dá uma olhada aí, ó. 15 e 30. Ó, eu vou pedir para você, por favor, fique com o argumento da Bíblia, não fique com o argumento do pregador. Tem muita gente que a pessoa está fazendo a cabeça dele. Fazendo cabeça mesmo, mas ele não lê a palavra. Aí ele fala assim, ó, 30. Números 15, 30. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será extirpada no meio do meu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou os seus mandamentos totalmente, será extirpada. Aquela pessoa, a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que se acharam o apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhes deveria fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Está escrito aí, a sua Bíblia? Você não está com a versão apócrifa aí não, né? Você está com a versão verdadeira, né? Então, a Bíblia está falando assim, que Deus era intransigente com o pecado. Você quer ver um outro exemplo? Gênesis capítulo 25. Você sabe qual é a intenção quando a gente, como pastor, e qualquer outro pregador, o William, Sandra, o Jânio, qualquer outra pessoa que vem aqui, não fica pensando que a gente está vindo aqui para te distrair, não. Eu não quero te distrair. Não tem nenhuma intenção de distrair. Tem coisa que tem mais habilidade do que eu para te distrair. Agora, se você quiser ouvir a verdade, você ouça aqui o que eu estou pregando. Porque tem muito crente meia boca, né? E o Jânio pregou aqui sobre as virgens loucas e as virgens prudentes. Ele falou em 50%. Talvez 50% está descuidado na igreja. 50%, levando Deus na galega. Pensando que Deus vai, vou dar um presente para ele. Vai, você espera para você ver o presente que você vai ganhar. Então, Esaú trocou a bênção da primogenitura. Aqui que tem a bênção da primogenitura. Ô, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Aprenda, por favor. Deus tem princípios, estabeleceu princípios. Se você quebrar um princípio de Deus, Deus não tem como te abençoar. Quebra os princípios de Deus, você vai ver onde vai dar. Então, o direito de primogenitura. Deus falou assim, o primogênito receberá a bênção do Pai.
Hoje nem bênção a gente dá para os filhos, né? Misericórdia. Então, Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. Ele não levou em conta os resultados advindos do direito à primogenitura, tornando-o desprezível. Aí, então, pode pegar aí. Gênesis, capítulo 15, o verso 31. Gênesis 15, 31. Olha, eu vou pedir para você, pelo amor de Deus, se você não tem habilidade na Bíblia, você traz Bíblia para a igreja, hein? O cara costuma só ler no smartphone aí, depois você pede 1 hora para ele procurar a Bíblia, ele confunde tudo. 25, 31. 25, 31. Isso aí é coisa de gente preguiçosa. Tá bem? 25, 31. Diz assim: Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Princípio aqui, irmãos, preste bem atenção, o princípio aqui é que ele deveria considerar e que não devemos trocar valores eternos, duradouros, por prazeres passageiros. Aí a pergunta é, você conhece alguém que já trocou as promessas das delícias eternas por alguma coisa? Conheço, onde a gente está falando sobre uma pessoa que foi pregador, um homem que tinha uma unção tremenda e hoje trocou essa unção por um copo de cerveja. Anda embriagado. Tem gente que troca a comunhão da igreja pelo mundo. E eu quero falar para você não fica pensando que às vezes você é muito diferente, não. Que tem muitas pessoas, para muitas pessoas, a agenda da família dele concorre com a agenda da igreja. A agenda da família dele concorre com a agenda da igreja. Não adianta você se meter a fazer uma programação para interferir na vida dele, porque se ele tem uma agenda, ele não vai vir aqui na programação. Então, por favor, em nome de Jesus, não troque os prazeres, os privilégios, as promessas divinas e eternas por promessas passageiras, por delícias passageiras. O mundo passa e a sua concupiscência. Eu fui num casamento aí, e aí a pessoa queria que eu só desse a bênção. Fiquei indignado. Fiquei indignado. Pensa num cara que ficou indignado, fui eu. Eu vou lá e mato o culto da minha igreja no domingo de manhã para vir aqui dar uma palavra no casamento, e a promoter, ô bicho terrível é promoter, gente. Ah, não, pastor, ela pediu só para o senhor dar uma bênção. O que eu vim fazer aqui, Jesus? Falei pro Adil, o Adil estava lá. O que eu vim fazer aqui, Jesus? Aí, glória a Deus, aleluia, né? Fala glória a Deus, aleluia. Fala. Porque é assim, quem vai dar a palavra vai ser a juíza, mas a noiva atrasou, como todas as noivas atrasam, né? Nunca vi uma noiva chegar antes do casamento, né? Ela atrasou 1 hora e meia, e a juíza já estava pau da vida, né? E a juíza falou assim, eu preciso ir embora. Preciso ir embora. Ela ia fazer o ofício, ela só lá declarou os 2 casados, marido e mulher, e foi embora. Aí eles tiveram que sobrar para mim. Aí sobrou para mim um tempo, né? Sobrou um tempo. Agora o senhor enche um pouco de linguiça, eu nunca perco a oportunidade, tá bem? Então não dá para trocar as promessas de delícias eternas por nada nesse mundo que é momentâneo e passageiro. Gênesis capítulo 3. Bota a Bíblia aí. Gênesis capítulo 3. Essa história já foi contada em versos e prosas. A história de Adão e Eva. Eles desobedeceram a Deus, preferindo dar ouvido ao maligno. Cuidado, meu irmão. Você é crente, mas a sua mente não está blindada contra todo o ataque do inimigo. Quando aparecem umas ideias de jirico na sua cabeça, você precisa saber quem é que está falando com você. E geralmente é o inimigo.
E o inimigo foi lá e soprou no ouvido de Eva. E Eva cedeu. E Eva depois ficou insistentemente, porque a Bíblia é muito econômica, ela não fala quantas vezes Eva foi até Adão para convencê-lo de comer daquele fruto. Mulher, quando quer uma coisa, é igual dor de dente. Dói o tempo todo, e persiste o tempo todo, e insiste o tempo todo até conseguir. E assim foi com Eva. Foi lá e falou. O fruto é bom, gostoso, o fruto é bom, gostoso. Eu fico pensando que quanto tempo ela ficou narrando aquilo para Adão. E aí, o que é que custou tal ato de desobediência? Você conhece essa história bíblica? Já foi eu falando um monte. Gênesis 3, versículo 23, diz a Bíblia aí. O Senhor, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubim ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Irmãos, o pecado faz o homem perder a comunhão com Deus. O pecado que Adão cometeu fez ele perder a comunhão com o Pai, o Criador. Pior, irmãos, ele transferiu para toda a sua posteridade uma natureza maligna e pecadora. Você e eu somos pecadores hoje por causa da origem nossa em Adão. E quando você não tem nenhum desejo espiritual, é porque manifesta na sua vida um desejo maligno. Quando você perde o prazer pelas coisas de Deus, é porque está manifestando uma natureza maligna. E o inimigo fica soprando na orelha da gente o tempo todo. O seu filho Caim se tornou o primeiro homicida. Ao homem foi imposto trabalhar duro para obter o seu sustento. E aí tem hoje gente que continua com a mesma escravidão. Tem gente que trabalha 12, 14 horas por dia. Depois chega no final de semana, está cansado. Aí o que ele vai sacrificar é a igreja, ele não vai para o culto. Não adianta marcar culto de quinta-feira, porque a agenda do cara já está repleta na quinta-feira, aí ele não vem no culto. Eu já ventilei aqui a possibilidade de acabar com o culto de quinta-feira, porque são as mesmas caras que vêm aqui. Sabe por quê, irmão? Porque dá a impressão que a família não tem problema. Família Batista da Glória do Jardim Silvino, esse povo não tem problema. E a família não tem problema, então não tem filho com preocupação, e não tem problema financeiro, tá tudo ótimo, tudo ótimo. Aí você ouve umas músicas aqui, e a tempestade, e o vento forte. Mas você está andando com Deus? Você está procurando fazer a vontade de Deus? Porque não é só uma cantoria. É só uma cantoria. Estou falando, o louvor foi maravilhoso, viu, Jadson e turma aí? Mas às vezes você fica na cantoria. Se eu não estou produzindo frutos dignos de arrependimento, como é que eu vou poder contar com a ajuda de Deus? Como é que eu vou poder contar com a assistência de Deus? Então, quando Adão ele resolveu sair dessa dependência de Deus, olha só, irmãos, agora transferiu uma natureza maligna e pecadora para todo homem. Seu filho Caim se tornou o primeiro homicida. O homem foi imposto a trabalhar duro para obter seu sustento. E às mulheres foi reservado a ter seus filhos com dores. Tudo isso por conta de desobediência. Então não quebra os princípios de Deus, que as consequências virão. Agora, para mim, pessoalmente, o caso mais enigmático que eu acho é o caso de Moisés. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu não sei se você já pensou. Para mim, esse caso me dá, assim, até arrepios. Porque a Bíblia, o próprio Deus fala assim, ó, com os meus profetas eu falo em sonho, visão, mas com Moisés, meu servo, eu falo face a face. Um homem que sacrificou tudo para tirar um povo do Egito durante 40 anos, teve com esse povo no deserto. E aí, só por um deslize dele, ele não entrou na terra prometida.
o seu prêmio e o meu prêmio que a gente espera receber de Deus lá no final da nossa vida é a gente ganhar a vida eterna. Agora, já parou para pensar você nadar, nadar, nadar e depois morrer na praia? E lá no final você cometeu um ato insano e louco? E aí você não entrar na vida eterna? Você parou para pensar nisso? Deuteronômio capítulo 32, dá uma olhada aí, Deuteronômio capítulo 32. O verso 50 e 52. Eu vou ler o versículo 49 também. Sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por sua possessão. E morre no monte, o qual subirás, e recolhe-te ao meu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao teu povo. Porquanto, está escrito aí, hein? Grifa esse versículo. Porquanto transgredisse contra mim no meio dos filhos de Israel as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. O mal do crente é que às vezes ele está repetindo as mesmas coisas e acha que vai dar certo. Tem gente que está com uma unção passada, uma prática passada, mas não vê vida transformada. E aí pensa que Deus vai ser complacente com ele. O pecado de Moisés foi o seguinte: primeira vez Deus falou assim, toca na rocha. E ele tocou na rocha e a rocha deu água. Na segunda vez Deus falou assim, fala com a rocha. E ele, nervoso que estava, o problema nosso é quando a gente fica nervoso. Eu não sei se você fica nervoso, né? Acho que você é calmo demais. O problema da gente é quando a gente fica nervoso e a gente tem uma atitude insana. E aparentemente essa atitude de Moisés era uma atitude inconsequente. Ao invés de falar com a rocha, ele feriu a rocha 2 vezes com ira. Então eu e você temos que analisar o que é que nós estamos fazendo. Talvez até no automático. E às vezes a gente não pergunta se Deus está aceitando ou não. Compreende, irmãos? Às vezes a gente teve um aprendizado tão errado e a gente continua com o mesmo fundamento de erro. E não consideramos que o que Deus está esperando de nós é muito mais. O conhecimento que você adquiriu de Deus vai te levar a ser mais exigente espiritualmente, não te relaxar espiritualmente. Agora, se está havendo relaxo, é porque a palavra, o evangelho que você está ouvindo, o evangelho que você está praticando não é o evangelho de Deus, porque o evangelho que não muda e não transforma não é o evangelho de Deus. É bem simples. Agora vamos dar um pulo lá para o Novo Testamento. No Novo Testamento, glória a Deus, levanta a mão para o céu e fala assim, obrigado, Senhor. Mas levanta a mão e fala assim, obrigado, Senhor. Porque Jesus veio, pagou o preço total da minha redenção. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus, é por causa de Jesus. E não é por sua causa, não. No Novo Testamento nós podemos perceber que o nosso Deus tem sido muito mais tolerante. Isso não implica dizer e afirmar que por conta da graça manifestada na cruz, pela morte do seu Filho unigênito, Deus tem sido muito paciente. Eu vou repetir para você, por conta da morte e do sacrifício de Jesus, Deus tem sido muito paciente conosco. E a gente não percebe isso. Deus tem sido tolerante, Deus tem sido longânimo,
Deus não mudou. O que acontecerá é que ele deseja levar o homem ao arrependimento. Pode olhar aí, Romanos, capítulo 2, verso 4. Fica pensando, não, irmão, deixa eu falar algo para você. Não fica enganado. Não fica enganado. Eu não sei como é que são as mulheres dos outros, mas a minha eu sei. Quando ela vai sair para um lugar, bota um vestido. Aí fica olhando lá no espelho. Tá bom assim? Tá bom, não tá bom? Né? Aí a gente fica preocupado com a autoimagem. Quero ficar bonita. Aí muda o cabelo. Tem um agora que cortou o cabelo e ficou suruquinha aí. O suruquinha. Ficou interessante, tá? I love you. A gente sempre está preocupado com a autoimagem. A gente tem preocupação com a autoimagem, às vezes a gente não está querendo saber como é que é a minha fotografia com Deus. Romanos 2,4 diz assim, irmãos, olha aí, ó. Ou desprezas tu a riqueza da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento? Você está ignorando isso? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesoura a ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus, qual recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e corrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Está aí. Então, eu e você não podemos ficar enganados que esse nosso Deus, ele mudou, não, ele não mudou. O problema é que Deus tem um dia para fazer um acerto comigo e com você. Lá no passado, quando cometi um deslize, era a morte. Quando cometi um deslize, você não vai entrar na terra prometida. Agora que hoje não, irmão. Deus vai sendo tolerante com você e comigo. Tolerante, tolerante, tolerante. Até a hora que chegar o dia de chamar você e eu as fala. Agora vamos fazer um acerto de conta aqui. Então, a máxima que prevalece, toda alma que pecar, essa alma morrerá. A máxima é essa aqui, ó. Toda alma que pecar, essa alma morrerá. A consequência da graça é que o homem não morrerá fisicamente apenas, o homem morrerá espiritualmente. Eu deixar de observar a graça, eu levar a minha vida de qualquer jeito. A implicação quer dizer, quando Deus me chamar às falas, ele vai me julgar, vai colocar numa balança justa e ele vai dizer, as suas obras más são maiores do que as suas obras boas. Você não honrou o meu nome, você não honrou o nome do meu filho, você não levou em consideração aquilo que meu filho fez por você no Calvário. Então, já pensou o homem viver para sempre longe de Deus, que é morte eterna? Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 20. Versículo 11. Vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriu-se os livros, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí eu pergunto para você, como é que você vai falar que Deus mudou? A régua de Deus é justa, o juízo de Deus é justo. Então eu falo para você, não vale a pena a gente viver aqui como crente e um crente de meia boca. Não, não vale a pena. Porque o dia do ajuste vai chegar. Pega aí Mateus 25, você fala, mas o João ele devia estar oprimido lá, então ele deve ter tido essa visão, deve ter com falta de comida. Mateus capítulo 25, Mateus 25. O verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos.
Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo na prisão, e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, Senhor, quando é que nós te vimos? Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando não destes aos pequeninos, e não fizestes a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Está aí. Está aí. Quem está falando é Jesus, sou eu. Então, qual seria o primeiro resumo? O primeiro resumo é o seguinte: o nosso Deus não mudou. Ele se mostra muito amoroso no Novo Testamento. Mas sabe por quê? Só por conta da morte, somente por conta da morte vicária de Jesus lá no Calvário. E você entenda bem, morte vicária é uma morte substitutiva. Essa morte era para ser você e para mim, lá no Calvário. Mas ele aceitou morrer por mim e por você. Mas olha para o irmão e fala assim, Jesus não morreu de graça. O nosso Deus continua intolerante ao pecado. Por isso a mensagem da cruz é, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Deus não mudou, gente. Entenda bem. Entenda bem, essa natureza caída que você tem, eu tenho, essa natureza caída foi anulada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora implica dizer que eu vou ter que viver dentro do padrão de Deus e não dentro daquilo que a minha consciência fala, que a minha alma acha. Todas as decisões espirituais que você toma ou tomar, ela deve ser muito mais importante que você comprar uma casa, muito mais importante que você comprar um carro zero, muito mais importante que você fazer uma viagem, muito mais importante que você casar. Se você não fizer a escolha espiritual certa, você pode ir para o inferno. Então a Bíblia está falando. E a mensagem continua a mesma. Mateus capítulo 3. Dá uma olhada em Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo eles, muitos dos fariseus e dos saduceus que viam seu batismo, dizia, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Está aí. Está aí. A verdade é que eu e você, todo final de dia, antes de dormir, a gente deveria fazer uma retrospectiva de como é que foi o nosso dia. Quantas bolas fora nós demos. Quanta omissão nós cometemos. Quanta palavra chula a gente falou. Quanto pensamento de jirico passou pela nossa cabeça. Mas a gente não faz isso. A gente fica olhando muito para os outros. Versículo 10. Também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada no fogo. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é muito mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Eu e você temos a chance de sermos trigo. Mas já pensou se ele nos tratar como palha? A mensagem está sendo pregada. A palavra está sendo pregada. E por que eu não mudo? Por que eu não mudo? Você acha que era para um pastor de uma igreja ficar insistindo com a igreja? Venha no culto de quinta-feira, que é um culto da família. Você acha que eu ia precisar disso? É igual você falar que o cara que está com câncer terminal e você falar para ele, vai no médico e fala assim, eu não vou. É a mesma coisa.
Você sabe que o cara está com problema e ele não quer conserto. Se o homem preferir viver no pecado, desobedecendo a Deus, rejeitar a salvação que Deus de graça oferece pela morte de Jesus na cruz, não lhe restará outra coisa senão ir para o fogo eterno. É bem assim. Se insistentemente ele quiser viver no pecado, obedecendo a Deus, rejeitar a salvação que Deus de graça oferece, não vai restar para ele outra coisa, senão ele ser lançado no fogo eterno. Não adianta ser amigo do Evangelho. João 3. Dá uma olhada em João 3. Verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E não é palavra minha, é palavra do próprio Cristo. Romanos 3, dá uma olhada em Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que quer dizer destituído da glória de Deus? Não pode permanecer onde Deus está. Aonde a glória de Deus assiste, essa pessoa não pode chegar. Aí vem um cara e fala assim, quem já pisou na sala do trono, no outro lugar, não sabe viver. E não pode viver mesmo. Porque se você foi destinado para ir para o céu, por que você vai tentar comer alfarroba, comida de porcos lá no mundo? Insistentemente. Romanos 6, 23, diz a palavra de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quer dizer, esse Deus insistentemente, por conta da graça, quer salvar o homem. Mas o homem rejeita. O homem rejeita. O homem rejeita. O homem quer viver do seu jeito, da sua maneira, fazendo as coisas que ele acha que deve fazer, e não fazendo as coisas que Deus manda. O segundo resumo é o seguinte: se dissermos que amamos a Deus, preste bem atenção nisso aqui. Se dissermos ou se dizemos que amamos a Deus, nós devemos também amar a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele é o presente de Deus. Ele foi a oferta agradável. Ele foi a oferta agradável, a oferta que satisfaz a Deus para a nossa salvação. Não é por meio de João, de Pedro, de Antônio ou de Maria, é por meio de Jesus. O homem vai para o céu por conta daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele foi a oferta agradável de Deus para a nossa salvação. Então, se você ama a Deus, você deve amar a Jesus. Porque Jesus é o presente de Deus para a minha vida e para a sua vida. Gálatas capítulo 1. Você não falar que a gente não disse, está aí. Gálatas capítulo 1, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Não existe mais sacrifício. Não existe mais oferta pelo pecado, porque a oferta já foi dada, a oferta já foi oferecida. Não tem o que eu e você possamos fazer para agradar a Deus, dando dinheiro, dando propriedade. Não existe isso. A oferta para o sacrifício desejável e necessário foi dado por Jesus. Então eu e você agora devemos viver de acordo com o padrão que Deus quer e não de acordo com o que eu quero. Aí as pessoas ficam criando subterfúgio. Não existe subterfúgio. Para eu chegar ao céu só através de Jesus. Não adianta sacrificar seu filho, não adianta dar sua riqueza, não adianta oferecer qualquer outra coisa que é perecível, porque o preço já foi pago.
Então, se eu e você dizemos que amamos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. João 14, foi falado aqui domingo passado, João 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, aí é o contrário, é o antônimo. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, as palavras que eu ouvistes não é minha, mas é do Pai que me enviou. Então, se eu e você dissemos ou dissermos que nós amamos a Deus, nós devemos guardar os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Então não confunda. Irmãos, tem um grande perigo viver pela graça. Tem um grande perigo viver pela graça. A nossa alma, que é sem vergonha, ela me iludir e me enganar e pensando que eu estou fazendo tudo de acordo com o que Deus gosta e ama. E é uma mentira. Pode ser uma mentira. Então, se nós dissermos que amamos a Jesus Cristo, nós iremos buscar uma vida de santificação. Se eu e você estamos dizendo que a gente ama Jesus, eu vou ter que buscar uma vida de santificação. Romanos 6,12, dá uma olhada. Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Versículo 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Está aí. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma e doutrina que vos fostes entregue. Então hoje ele fala para nós o seguinte: você viveu num passado tenebroso. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Sabe quem vai entrar na vida eterna? Quem se esforçou por ter uma vida de santificação. Sabe quem vai para a vida eterna? Quem se esforçou e abandonar o pecado. Compreende? Não fica pensando que é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 13. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que os que manquejam não se desviem inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Se eu e você não nos esforçarmos a viver uma vida de santidade, não fique pensando que nós vamos ver a Deus. Santificação, santificação. Essa palavra está fora de moda. Então, por fim, irmãos, a Bíblia afirma que Deus não se dará por esquecido de tudo que fizemos e praticamos. O Billy Graham, ele falava assim, lá na década de 80, 70, ele falava assim que Deus tem um grande gravador. Está tudo gravado lá. Quando chegarmos na eternidade, nós passarmos pelo tribunal de Cristo, porque a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Preste atenção, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo para receber galardão ou não receber.
Mas ele fala assim, o Billy Graham dizia, que Deus vai dar capacidade intelectual para a gente usar 100% da nossa mente, e ele vai passar a nossa vida em segundos. E vai mostrar as mazelas que nós cometemos, os pecados que nós cometemos. Está tudo gravado lá. Eclesiastes capítulo 12, verso 14, você deveria ser texto de cabeceira da sua cama. Eclesiastes capítulo 12, verso 14. Não fique desavisado, por favor. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras e até tudo que está encoberto. Quer seja bom, quer seja mal. Aí você pode dar uma de esperto. Ah, mas é isso mesmo? Tá bom, leia Lucas 2. 12, leia Lucas 12. Está no Velho Testamento, vamos ver lá Lucas 12. Falei para você que Deus não mudou. Lucas 12. Verso 2 e 3. Quem está falando é Jesus. Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem coisa oculta que não haja de ser sabido. Por tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falastes ao ouvido no gabinete, sobre o telhado será pregoado. Está escrito aí? Eu pergunto, Deus mudou? Deus não mudou. Quem precisa mudar é o nosso entendimento. Eu e você, Deus está falando conosco. Nós precisamos mudar o nosso entendimento e mudar a nossa prática. Se eu digo que eu sou crente, eu tenho que viver em alto padrão. Aquilo que eu falei para o Rubem, falei para a André, vale para todos nós. Os filhos não se perdem lá no mundo, os filhos se perdem dentro de casa. Ali no mundo eles só dão um empurrão. Mas tudo que aconteceu foi dentro da nossa casa. E aquilo que você não está praticando, de que seja bom e verdadeiro, você e eu precisamos retomar. Aí você fala assim, mas então, qual é o propósito de Deus? Por favor, para encerrar, Gálatas capítulo 1. E aí nós encerramos aqui. Gálatas capítulo 1. Eu não sei se essa é a angústia da Sandra, eu não sei se essa é a angústia do William, porque às vezes a gente está pregando e a gente fica pensando assim, se a pessoa está dando ouvido ao que a gente está pregando. Eu vou repetir, o evangelho que não muda e não transforma a sua vida não é o evangelho de Deus. Olha, o evangelho que você está ouvindo, se não te muda e não te transforma, porque esse não é o evangelho de Deus. Por isso que Paulo falou, não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho transforma a vida, faz você curado no corpo, alma e espírito. Então você precisa desejar que esse evangelho realmente seja poderoso para transformar a sua vida. Então, por que que Deus está mandando pregação para você ouvir? Por que que Deus está usando alguém para falar com você? Porque Deus está mandando você examinar a palavra. Deus quer te levar à perfeição como Ele quer me levar à perfeição. É isso que Deus quer. Ele não tem outro propósito a não ser fazer-me perfeito e fazer você perfeito. 26 de Gálatas capítulo 1 diz assim, deixa eu ver aqui, não é o capítulo 1. Quando Deus está ministrando a palavra para você, quando Deus está trazendo uma palavra para você, Ele não tem outro propósito, a não ser te levar ao arrependimento para que você seja achado por Ele de uma maneira sadia e salvo. Deus está querendo isso. Então, quando Deus ministra a palavra para você e para mim, Ele tem um propósito. Ele quer te levar a um estado de perfeição. E esse estado de perfeição é o estado que Cristo se encontra hoje. Ele ministra a palavra, ele traz uma palavra para você, porque ele quer que você realmente se arrependa, para que você se conscientize de que há algo de Deus muito melhor
Agora, se eu e você não estamos certo disso, né? Então ele está dizendo assim, ó, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos, estou lendo lá em Gálatas 3, o verso 26. Porque todos, quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então Deus quer te levar e te conduzir como Ele quer me levar e conduzir ao perfeito entendimento da vontade dEle. Cristo não morreu para fazer da gente um crente qualquer, não. Ele quer que a gente se torne um expoente, o verdadeiro representante dele aqui na terra. Agora, se você não tem força para isso, peça ajuda para o Espírito Santo. Até nós morrermos, irmão, muitas coisas não vamos ter que abandonar. Até nós morrermos, muitos novos entendimentos a gente vai ter. A gente vai ter que mudar de opinião em relação a muitas coisas. Porque essa opinião que a gente tem formada a respeito de Deus, ela só vai ser destruída a partir do momento que eu e você começamos a conhecer a Deus e ter a revelação de quem Ele é pela palavra. Não é pelo discurso do homem, mas é pela palavra. A palavra tem poder para nos transformar. A palavra tem poder para mudar a nossa vida. A palavra tem poder para nos salvar. A palavra tem poder para nos lavar. Agora, eu preciso pegar a palavra e viver pela palavra e praticar a palavra diariamente. Amém? Fica em pé, vamos orar.